Olá, boa noite, bem-vindos a mais esse culto de oração. As coisas, elas estão complicadas, mas nós temos esse meio que nós podemos desfrutar aqui e nos servir dele para que a gente tenha comunhão, mesmo que seja à distância. Então, bem-vindo a você que está aí sentado no teu sofá, você que está ainda se deslocando de um lugar para outro, a você que vai nos assistir mais tarde um pouquinho, muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe nesse tempo em que estaremos juntos aqui e venha cultuar a Deus conosco nesse tempo. Eu quero ler com vocês o Salmo 19, o verso 14. Salmo 19, verso 14. Lemos assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e o meu resgatador. Amados, nunca foi tão importante nós crermos nessa rocha, que Jesus é a nossa rocha, Jesus é o nosso resgatador. Então, que as nossas palavras, o nosso coração, meditar do nosso coração, sejam agradáveis a Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite, por mais esse tempo em que nós podemos estar juntos. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aí participando, Senhor, por cada pessoa que vai assistir mais tarde, Pai. Queremos pedir, Senhor, que estejas aí, onde estiverem, no tempo em que estiverem, Senhor, abençoando esses queridos, cuidando, Senhor, do coração desses queridos, Senhor. Em o nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Vamos então a um louvor e na sequência vamos entrar então com os avisos, ok? As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Todo dia
Muito bem, de volta. Os avisos, coisa que não precisamos falar, mas nós continuamos em lockdown, né? Apenas o culto de oração, ele é gravado antecipadamente, né? Como esse que nós estamos fazendo aqui. Mas o culto de domingo, ele é online, ele está sendo apresentado ao vivo a vocês. Então, não deixe de participar, ok? E lembrando que nesse domingo nós vamos ter a ceia do Senhor. Então, já deixe lá os elementos preparados para que a gente possa juntos cear. E eu preciso dizer para você, não seja um mero espectador. Eu já me flagrei fazendo isso. Você está lá, você liga o teu aparelho de TV, o teu computador, ou você está assistindo ali no celular, mas as coisas em volta, elas estão acontecendo, né? Pessoas passam na frente, pessoas vão ao banheiro, pessoas vão, enfim, tantas coisas acontecem na nossa casa nesse momento. Então, não seja um mero espectador, mas seja participante do culto. Concentre-se naquele tempo no culto e cultue a Deus conosco. Lembrar também que todos os dias, essa semana até domingo não vai ser às 6 horas, mas até sábado às 6 horas, e domingo nós terminamos na hora do culto, a nossa semana de oração. Ela está acontecendo às 6 horas da manhã e nós temos um bom número de pessoas que está participando. Não é? E participando de fato, porque é ao vivo e a gente vai trocando informações, a gente vai orando um pelo outro, não é? Então é muito edificante esse tempo. 6 horas é cedo? Não, 6 horas é muito legal. Acorde cedo, você vai ver que você vai ser abençoado. Esses encontros você recebe todas as manhãs pelo grupo da igreja, o link, ok? E ele vai te abrir uma janela no Zoom. Tá? Para que você tenha isso, você precisa baixar isso na loja de aplicativos do seu celular. É gratuito, rapidinho, não pesa, é bem tranquilo, ok? E quando você acessar, você precisa ativar o som, ok? Porque senão você não vai escutar nada, ok? Então, aguardamos você lá amanhã às 6 da manhã, beleza? Amados, não quero deixar também de citar aqui as cestas básicas. Continuamos com pessoas da igreja necessitando e muito dessa ajuda. Temos pessoas também que vêm aqui, precisam disso, e nós lançamos aí uma proposta de 200 quilos de alimentos até o dia 26/3. Nós queremos abençoar aí a nossa casa de recuperação lá, para uma vida sem drogas, o Lar Ebenezer. E ainda se for possível, queremos abençoar também a Escola Zoe, não é? Que acontece lá nos Campos Gerais e também necessita da ajuda. Então não esqueça dos donativos aí para a cesta básica, ok? Como vocês já sabem, os pedidos de oração podem ser feitos aí no chat do YouTube, né? E nós estaremos acompanhando aí na hora, durante a transmissão, e orando por cada um desses pedidos já, tá bom? E você, à medida que eles forem aparecendo ali no chatzinho do YouTube, faça a tua oração, escreva a tua oração ali também já, e já deixa ali manifestado ali o que você está pedindo em relação a isso, tá? Vou deixar também o número do meu WhatsApp, se você quiser mandar, então, em particular para mim, pode mandar também. Ok? Se você quiser uma conversa, se você quiser que a gente ore por celular com você também, é só entrar em contato. O número vai estar fixado ali nos comentários também, ok? Vamos aos aniversariantes dessa semana. Temos aí no dia 18, portanto, amanhã, né? O Arthur Batista. No dia 19, o Andreas Ham. E no dia 22, o Matheus Viana. Então, nossos parabéns a todos vocês, aí aniversariantes dessa semana, que Deus os abençoe, que Deus seja com vocês, que Deus dê aí um ano novo cheio de coisa boa aí para vocês, cheio de saúde, mas acima de tudo, né? De bênçãos na vida de vocês, tá certo?
vamos então a mais um período de louvor e na sequência nós voltamos então já com alguns pedidos de oração que eu já listei aqui, tá bom? Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde
Ok, de volta então. Vamos aos pedidos de oração. Temos aqui já uma boa listinha, porque esses pedidos eles vão sendo colocados de manhã já no nosso culto de oração, né? E nós estamos repassando isso aí no grupo da igreja também. E queremos citar alguns deles aqui. Não vou citar todos, mas vamos citar alguns deles aqui, né? Destacando o nosso querido Danilo. Vocês já tiveram aí informações a respeito disso no dia de ontem, fotos inclusive, não é? E esse menino ele está sofrendo bastante. Leve o Danilo nas suas orações diariamente. Coloque-o diante do trono do Senhor, para que o Senhor cure esse menino, para que o Senhor, através do médico, ache a causa dessa alergia, que ele seja curado, né? Que Deus abençoe também a Daiane e o esposo nessa luta, que eles não percam aí a perseverança, não percam aí o foco, que eles possam caminhar e chegar num veredito aí, numa cura para essa doença. Que o Senhor esteja abençoando vocês também, né? Marli e a Bianca, elas continuam viajando, estão aí no Nordeste brasileiro, né? Então, ore por eles também. Queremos continuar colocando a saúde do nosso querido pastor Gerson diante de Deus também, né? Ore por ele. Ore por ele. Que Deus também traga de volta a saúde e que ele possa aí voltar bem, que ele possa estar bem para nos conduzir como o pastor dessa igreja, ok? O irmão Léo e Mari, né? O irmão do Léo, o nome dele é Noé, ele está com câncer, ele mora em Rondônia e a oração deles é que Deus esteja curando ele, né? E também que eles tenham a possibilidade de trazê-lo para que ele possa vir para cá para ter um tratamento mais efetivo também para esse mal que ele está passando. O pastor Conrad nos relatou de um pedido que o pastor Mateus Negri, que está lá na África do Sul, fez. Ele disse que em Moçambique, no país Moçambique, na África, radicais estão decapitando crianças. Qual é a motivação para isso? Nós não sabemos mais detalhes, mas nós temos lá a nossa missionária Caroline Gisbrecht, membro dessa igreja e missionária nossa, e ela está lá. Então leve a Deus também nas suas orações o nome dela, que Deus esteja controlando a situação, que Deus esteja protegendo aquele orfanato da onde ela é a líder e que os mantenha em segurança. O José já não está mais no tubo, já está convalescendo e esperamos que nos próximos dias ele volte para casa, não é? Então isso é um motivo de muita alegria para nós, muita alegria para a família, né? Então vamos agradecer por isso, né? Demétrio também nos falou que ele e a família dele também já estão curados da Covid, então também é motivo de grande alegria. Conversamos com o Emerson e ele também nos relatou que, apesar ainda de estarem passando mal, né, de não estarem muito bem, estarem muito cansados e tudo que isso acompanha, mas eles também estão caminhando para a cura. Então, também gratos a Deus por isso, mas continuar levando eles em oração para que Deus faça isso de uma forma completa. A Jaqueline, aquela jovem senhora que foi citada também no nosso grupo do WhatsApp, ela fez um longo depoimento e agradecendo a igreja pela ajuda que foi dispensada, mas dizendo também da sua esperança, que a sua esperança está voltando. E isso é muito importante. Quando a pessoa ela está sem esperança, isso é terrível, né? Então a sua esperança está voltando e nós continuamos orando para que ela consiga um emprego, que ela consiga ser colocada em algum trabalho e que a sua dignidade seja devolvida,
Ok? Vamos orar? Senhor Deus, tantas são os pedidos de oração que estão aqui, Senhor. Tantas são as situações que nos são levantadas, Senhor, de doença. Nos lembramos do Senhor Johann Weber, da esposa Serena, que estão ambos internados e entubados no hospital. Queremos pedir, Senhor, pela Tua providência. Queremos pedir, Senhor, para que a Tua mão esteja sobre eles nesse momento. Que os seus familiares, os filhos, estejam sendo motivados a continuar, Senhor, os cuidados com eles, para que eles possam estar bem, para cuidar deles, Pai. Mas pedimos, Senhor, pela cura. Nós não sabemos nem como pedir, Pai. Mas pedimos pela cura. Mas que a Tua vontade seja feita na vida desse casal, Pai. São pessoas preciosas, pessoas amorosas, e nós queremos eles curados, Senhor. É o que nós desejamos, mas acima de tudo a Tua vontade seja feita, Pai. Queremos colocar diante de Ti o Danilo, Senhor, que Tu estejas curando ele, Senhor. São cenas difíceis de se ver no menino como aquele, mas queremos Te pedir, Senhor, que Tu estejas curando ele completamente desse mal que lhe aflige, Pai, dessa alergia horrível que ele está tendo, Pai. Abençoa, Senhor. Os demais que foram colocados aqui, Senhor, queremos Te pedir, Senhor, que estejas intervindo, Senhor. Esteja lá com a Caroline, lá em Moçambique, Pai. Nesse momento, abençoando ela, cuidando dela, dando com que ela possa sentir, Senhor, a segurança dessa rocha, desse resgatador que Tu és, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por outros milagres que já aconteceram, Pai, como é esse do retorno do José, agora ao quarto, no hospital, e também, em breve, esperamos que ele esteja junto com a sua família, Pai. Esteja cuidando disso também. Te agradecemos por outros tantos, Demetrio, família, Emerson e família. Tantas situações, Senhor, que foram abordadas aqui, Pai. Continuamos orando por isso, continuamos pedindo por isso, Senhor. E em tudo isso, nosso Senhor, nós confiamos em Ti, confiamos que a Tua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Senhor. Por isso nós dizemos, Senhor, aqui, afirmamos conforme Tu, Jesus, nos ensinou a orar, Senhor, que a Tua vontade seja feita, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos à mensagem de hoje. E o tema que eu coloquei nessa mensagem é assim: o fim de todas as coisas está próximo. Pessoas e mais pessoas eu tenho conversado e as pessoas dizem isso são o começo do fim, né? Essas são as dores do final. E aí eu te pergunto, qual foi a cena ou o fato que mais te chocou nessa semana? Para mim, pessoalmente, foram as notícias de morte de pessoas muito próximas a nós, ou próxima de pessoas queridas nossas que perderam seus entes queridos. Isso para mim me chocou. Aquelas cenas que são mostradas na TV, nos noticiários, eles já estão tão batidos e acabam a mim pelo menos não me afetam mais da forma como eles gostariam que isso afetasse. Números, eles são movimentados na mídia e às vezes são em percentuais, às vezes são números absolutos, conforme ficar mais aterrorizante, mas também acabam não impactando mais. Mas a partida daqueles que conosco caminham é chocante. Principalmente quando a gente sabe que existem meios
E na maioria dos casos, eles podem evitar esse agravamento absurdo que leva aí ao internamento, que leva aí à falta de oxigenação, que leva aí ao tubo, né? Mas existem poderes que eu não sei de onde são, ou talvez até saiba, e eles nos manipulam, escondem verdades, escondem ou impedem tratamentos, criam falsas narrativas e pessoas morrem por causa disso. Eu sei que existem casos e casos, nem todos eles são iguais. E como em tudo, nós não podemos generalizar. Só falo da minha própria experiência. E por que eu estou falando disso agora, nesse momento? Porque as estruturas econômicas e sociais, elas estão desmoronando. Olhando para a situação do Brasil hoje, nós estamos caminhando aí para um colapso sanitário e as consequências econômicas e sociais, elas vêm junto. O desemprego já atinge níveis alarmantes por aqui. Mas a minha intenção hoje aqui não é falar de política e nem pregar a tragédia ou a desgraça mundial, mas mostrar que não podemos colocar as nossas esperanças nesse mundo, nas nossas posses, no nosso dinheiro. Tudo isso aqui passa num piscar de olhos. De um momento para outro pode tudo desaparecer. Sabemos disso. O texto de hoje ele fala de uma situação difícil, de um tempo de muita perseguição, onde o apóstolo Pedro nos escreve o seguinte. Acompanha comigo lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, os versos 7 a 11. 1 Pedro 4, dos versos 7 a 11. No verso 7 nós lemos assim: o fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes, estejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega a palavra, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que, em tudo, Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. O apóstolo Pedro, ele alerta aqui para o fim de todas as coisas. E aí eu já estou imaginando o balãozinho que está na tua cabeça, assim, onde está aquela pergunta: cara, isso aqui já aconteceu mais de 2000 anos atrás, isso foi escrito há 2000 anos, e o fim não chegou ainda, e nem vai chegar tão logo. Eu preciso te lembrar, então, que nós estamos, no mínimo, 2000 anos à frente desse tempo que foi escrito. Ou então estamos 2000 anos mais próximos desse fim que Pedro estava colocando naquele tempo. Já passamos por tempos difíceis antes. Passamos por guerras, passamos por catástrofes. Mas cada vez nos aproximamos mais do fim dos últimos dias. Mas eu quero mesmo dar ênfase a respeito dos assuntos e da solução que Pedro nos apresenta nesse texto. Uma vez que o fim está chegando, ele nos coloca algumas situações nesse texto. Ele fala assim: sejam prudentes, ou tenham cuidado. Nós sabemos que o mundo que nos cerca, ele nos traz muitas facilidades
né? Facilidades, entre aspas. E nós encontramos situações que acabam nos afastando da palavra de Deus. Fomos lembrados hoje pela manhã de como fazemos de Deus um ser amestrado, um Deus com D minúsculo que funciona como um marionete, que você fica mexendo ele conforme você quer, para fazer aquilo que nós mandamos. É muito fácil você fazer de Deus um Deus com D minúsculo, um Deus utilitário. Tenham cuidado. Pecados que nós cometemos ou podemos cometer sem que os outros saibam, como por exemplo, pornografia, né? Casos extraconjugais virtuais e coisas do gênero, né? Coisas que outros nunca vão vir a saber que você está praticando. Mas eles podem nos afastar de Deus. Tenham cuidado. Podemos falar de eventos ou shows tão legais, séries tão legais, e são justamente no tempo do culto e da oração. E escolher entre um e outro não fica tão difícil nesse momento. Tenham cuidado. Deixar de ler a palavra. Eita, negócio chato! Eu prefiro gastar meu tempo com outras coisas. Tenham cuidado. Percebem como tem tantas coisas legais acontecendo para nos atrair para fora do caminho, dos caminhos de Deus? Por isso sejam prudentes, meus queridos. Tenham cuidado. Próximo item, ele diz assim: estejam alerta para poder orar. Como é difícil juntar o povo de Deus para orar. Concorda comigo? Graças a Deus, hoje, com isso tudo que nós estamos vivendo, é interessante. Mas antes, quando a gente fazia o culto de oração só aqui, juntava aí 15 pessoas, 20 pessoas. Hoje, para a graça de Deus, todas as semanas nós temos aí entre 60 e 80 visualizações, e dentre essas visualizações nós temos várias, como você que talvez está assistindo aí com o teu cônjuge, você que está assistindo com o seu filho, você que está assistindo com o teu pai, né? Então isso torna-se facilmente aí mais de 100 pessoas participando do culto de oração, e eu sou muito grato por isso. Mas assim mesmo é difícil de juntar o povo de Deus para orar. E eu digo isso porque eu também tenho dificuldade com a oração. Não é fácil. Nós não fomos ensinados a orar. Fazemos lá a nossa oração, os nossos pedidos, né? E aí passamos a nossa lista de pedidos para o nosso Deus utilitário, lembra? Né? E aí rapidinho a gente vira a cabeça para o outro lado e vamos dormir. Nós temos sempre exemplo de pessoas que não são assim, né? De pessoas do nosso culto que acham um jeito de arrumar tempo e disposição para a oração. E por isso eu sou muito grato. Porque essas pessoas carregam a igreja, essas pessoas carregam aos outros membros em oração. Anos atrás, por uma das igrejas por as quais nós passamos, e nós fomos pastores, minha esposa, ela foi levada a criar uma corrente de oração entre as mulheres daquela igreja. Então, começava cedo com uma ligação da primeira, havia uma lista, né, de sequência, a primeira ligava, e então tinha um momento de conversa ali, rápida, e uma oração, né, desligava aquela ligação, e aí a segunda pessoa ligava para a terceira. Mesma coisa, daí a terceira ligava para a quarta, e assim ia, né? E essa corrente de oração era interessante, ela corria o dia inteiro, às vezes lá por 9, 10 horas da noite, a última pessoa ligava, Lise, ligando aí para dizer que terminou a corrente chegou em mim, e eu quero orar com você então agora também, né? Fechava o ciclo. E
E isso funcionou por muito tempo. E foi bênção na vida de muitas dessas mulheres que participaram, que tiveram seus pedidos atendidos, mas também aquelas que foram abençoadas pelo simples fato de orarem. Porque a oração, meus queridos, é a maneira mais fácil e mais efetiva de conversar com Deus. Não precisa mandar recado, não precisa esperar contato, não precisa esperar um link chegar. É ali, é na hora. E para orar não tem hora e nem local. Aonde você estiver, o que você estiver fazendo, você pode orar. Mais uma vez citando aqui, né, o nosso pastor está nos liderando. Primeiro nós tivemos aquelas 24 horas de oração, aí no final de semana, com uma tabela de horários, e agora, essa semana, a oração das 6 horas da manhã. Vamos, então, até sábado e domingo nós terminamos esse ciclo desses dias aí de oração também, né? Eu, particularmente, tenho sido abençoado em participar. Então, esteja alerta para orar. Próximo item aqui é: amem sinceramente uns aos outros. Eu, pessoalmente, eu não tenho problema com isso. Já diriam, só que não, né? Tenho. Como nós temos problemas com a convivência com o nosso próximo. Como é difícil amar aquela pessoa que Deus muitas vezes põe no nosso caminho. Nós achamos muitas desculpas para desviar de pessoas, mas quando é inevitável, eu já falei qual é o contrário de amar. É odiar? Não. O contrário de amar é ignorar. É fazer de conta que não existe. Desprezar. É muito mais fácil, nem vi essa pessoa, né? E percebam que Pedro nos exorta a amar sinceramente. E Jesus nos afirma, no Evangelho de João, capítulo 15, os versos 12 e 13, onde ele diz assim, presta atenção: o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Você estaria disposto a dar a sua vida pelo próximo? E aí no verso 17, Jesus arremata e diz assim: o que eu mando a vocês é isso: amem uns aos outros. Você percebeu que não é uma sugestão. Eu mando, diz Jesus. É um mandamento amarmos uns aos outros. Próximo item: hospedem uns aos outros sem reclamar. Tem feito isso? E é um mandamento. Hospedem. Abrimos as nossas casas para aquelas pessoas que precisam de um lugar para dormir. Talvez, se fosse fácil isso, Pedro não teria escrito isso na forma imperativa, mandando. Minha esposa e eu, nós já tivemos várias experiências de bênção muito grande hospedando pessoas. É impressionante como pessoas têm dificuldade de abrir as suas casas para outras pessoas. Algumas vezes nós já hospedamos preletores de conferências, preletores aí de retiros em nossa casa, e com certeza os mais abençoados fomos nós mesmos. E não é porque nós somos pastores que essas pessoas vêm lá para casa. Não, é porque ninguém se habilitou em hospedá-los. É lógico que em algumas casas isso fica complicado, né? Quando o espaço dessa casa é só para os ocupantes que moram lá, né? Mas nós somos brasileiros e conseguimos dar um jeito, né? É só ter vontade.
Mais um item: sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Você sabe qual é o seu dom? Você sabe qual é o dom que Deus te deu? Sim, porque cada um de nós que é aí nascido de novo, recebeu pelo menos um dom de Deus. E nós temos muitos irmãos aí que têm vários dons, né? Deus os presenteou com vários dons. E é sempre muito gostoso descobrir junto com as pessoas os dons que Deus deu a nós para essa vida, né? Assim como também é legal você descobrir qual é o temperamento da pessoa e poder lidar melhor com essas situações, né? Tipo assim, das coisas, por que eu sou assim? Por que eu ajo dessa maneira? Né? Quer descobrir qual é o seu dom? Quer descobrir qual é o seu temperamento? Vem falar então aí com o pastor Dé ou vem falar comigo para a gente marcar um teste de dons. É muito legal, né? Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Algumas pessoas demoram um pouco mais do que outras para descobrir o seu dom, né? Sabemos que temos em nosso meio pessoas que têm o dom de pregar. Sabemos que tem em nosso meio pessoas com o dom de serviço e eles têm usado isso de uma maneira muito eficiente para o bem dos outros. Todos nós somos servidos por essas pessoas, né? E é um dom de Deus. E tem muitos outros dons. Use-o para o bem dos outros. Alguém descobriu que tem o dom da música, né? E usa para o bem dos outros. E várias pessoas que, graças a Deus, têm esse dom, nos servem a cada domingo, ou então aqui nos cultos de oração também, né? O que recebemos devemos usar para o bem dos outros. Sejam bons administradores. E Pedro finaliza o texto dizendo: façam assim, para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todos sempre. Amém. O fim de todas as coisas, ele está próximo, né? Já falamos, pelo menos uns 2000 anos mais próximo do que quando esse texto foi escrito. Os dias são maus, tempos turbulentos, mas nós sabemos e confiamos no Deus Todo-Poderoso. Várias sugestões, mandamentos, nós escutamos aqui agora nessa mensagem de hoje. Sejamos sensatos, sejamos prudentes, usemos esse tempo que nos resta, seguindo o que o apóstolo Pedro nos escreveu. O fim do verso 11, ele destaca muito bem o que é o final e mais importante de tudo, para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Vamos orar ainda? Senhor Deus, sabemos disso, nos conscientizamos disso, que estamos caminhando sim para o fim. Assim como o apóstolo Pedro já achava naquele tempo. Estamos mais próximos disso agora, Senhor. Vivemos dias que não nos agradam. Vivemos dias onde nós somos confrontados com a nossa fé, somos confrontados com aquilo que nós cremos, somos confrontados com aquilo que a nós foi ensinado, Senhor, e pedimos, Senhor, nos ajuda, Senhor, que tenhamos paciência nessa tribulação, mas que sejamos perseverantes na oração. Abençoa-nos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém.
és o meu refúgio.